A votação do orçamento secreto no STF também assustou o Bolsonaro, não por conta de Arthur Lira, mas por conta do Augusto Aras, porque a PGR mudou o voto dela. Antes era a favor do orçamento secreto e depois mudou para contrário. Porque o Aras ele tá tentando mudar a imagem dele de leniente, de bolsonarista, porque ele possui interesses próprios. O STF talvez em recondução à PGR, porque o Aras é o PGR que todo mundo pediu a Deus. E isso, claro, assusta Bolsonaro, porque a Carla Zambelli já foi alvo de uma mudança na imagem do Augusto Aras. Na sua opinião, Lula deveria reconduzir o Augusto Aras à PGR ou não? Você acha que Bolsonaro precisa e os bolsonaristas também ficarem assustados com Aras? Deixe seu like se você curte o Bolsonaro assustado e, claro, se inscreva no canal. E esse burburinho todo começa na semana passada, ou na semana retrasada, enfim, no início do julgamento do orçamento secreto no STF. Porque a Lindora Araújo ela estava lá para representar a PGR, o Aras não esteve. E aí o que aconteceu? A Lindora fez uma declaração que assustou e deixou perplexo todos os seus pares. Porque além dela ter feito uma crítica à imprensa, ela criticou o STF, deu recados duros e votou a favor do orçamento secreto. Aquilo foi um zum zum zum, foi um burburinho todo, ela começou a ser criticada nos grupos dos outros subprocuradores da PGR, então assim, foi um escárnio o voto dela. Vergonhoso de alguém que tem muitas polêmicas, porque vocês sabem que a Lindora tem problemas com o Alexandre de Moraes e também problemas com o STF. Só que naquela época, nós não tínhamos ainda o posicionamento dos ministros, que começaram a declarar os seus votos somente na semana passada. Para você entender toda a polêmica da Lindora Araújo, já fiz um vídeo, link aqui no card. E ontem, com a votação já praticamente se encerrando, o Augusto Aras, percebi que vai dar problema. O voto da PGR vai ser vencido. Então o que o Augusto Aras fez? Ele recuou. É como se ele tivesse... Ele pegou, na verdade, o discurso da Lindora Araújo e rasgou no meio, pegou, dobrou, fez uma bolinha de papel e jogou fora. E modificou completamente o posicionamento da PGR. Ele falou o seguinte, não, agora os esclarecimentos foram todos dados, então a PGR vai votar contra o orçamento secreto, porque ficaria muito feio para a PGR e principalmente para o Augusto Aras se ele tivesse um voto derrotado pelo STF. Porque ele quer ficar bem na fita com o STF, com o Lula ou com os dois ao mesmo tempo. Porque Aras tem alguns interesses. E o Ricardo Noblat fez esse questionamento no site Metrópolis. Ele falou assim, o Aras ele quer ficar de bem com quem? Com o STF? Com o Lula? Qual que é a grande questão dele? E eu falo, o Aras ele quer ficar de bem com o STF, porque talvez ele possa ser ministro do STF, é difícil, mas ele tem essa pretensão. E talvez ser reconduzido à PGR pelo Lula. Esse é um desejo do Augusto Aras. E é possível isso ocorra. O Aras já foi reconduzido uma vez, né? Então ele já está no seu segundo mandato como PGR e ele pode ser reconduzido quantas vezes ele quiser. Isso está previsto em lei, nós já verificamos, porque em um vídeo passado gerou essa dúvida em alguns inscritos no canal e não existe tempo limite de recondução ou quantidade de vezes, é diferente do cargo de presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado. Então se Lula quiser, pode reconduzir o Aras. E o Lula falou que não vai mais, indicou pelo menos, que não vai escolher ali um nome pela lista tríplice, tá bom pessoal? Ele pelo menos indicou isso. E assim, o nome do Aras, ele tem algumas resistências na alta cúpula do PT. Por conta da leniência de todo o comportamento dele com o Bolsonaro, por todas as críticas populares que ele possui, então ele vai tentar mudar ali a sua imagem diante do PT. Eu não gosto do Augusto Aras como PGR, eu preciso ser sincero com vocês, eu acho ele muito leniente e muitos falam que ele é um prevaricador, porque deixou Bolsonaro fazer horrores e não investigou Bolsonaro quando deveria ter investigado. Você sabe que Bolsonaro foi acusado de crimes, a Polícia Federal apontou crimes, o Aras pediu para arquivar os casos, foi um total escárnio. Só que do ponto de vista da presidência da República, o Aras é o PGR ideal. É o PGR que todo presidente gostaria de ter. Porque ele é um aliado à PGR. Porque ele quer fazer o seguinte, qual que é o lance do Aras? Ele falou que não vai atrapalhar nada. E se pelo menos ele não conseguir o STF ou ser reconduzido à Procuradoria-Geral da República, ele quer pelo menos um aliado ali. Pelo menos eu vou garantir a minha influência, eu vou colocar um aliado, alguém de minha confiança, evitando assim que o cargo máximo da PGR caia no colo de algum, não vou dizer opositor ou algum desafeto. E Aras tem vários, porque ao longo de todos esses anos, enquanto ele foi PGR, a quantidade de desafetos que o Aras
acumulou na PGR foi imensa, porque ele desmoralizou a Procuradoria-Geral da República. Só que na sua opinião, um PGR como Aras é o ideal ou você preferir alguém como Rodrigo Janot? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Isso pensando se você for presidente da República, né? E ele está tentando agora mudar a imagem. O que ele já garantiu para alguns aliados mais próximos? Que ele vai manter a imagem dele de isento. Ele não vai trazer dores de cabeça para o Lula, ele vai dar a Lula o mesmo tratamento que ele deu a Bolsonaro para mostrar que ele não era leniente com Bolsonaro ou prevaricador. Esse é o comportamento dele, padrão. Então ele vai manter a mesma postura que ele estava tendo com o Bolsonaro, para tentar aí apaziguar um pouco as críticas que ele recebe da alta cúpula do PT. E ele tem até setembro, 9 meses, né? Setembro do ano que vem. Tem muito tempo para ele mudar a imagem de bolsonarista ou prevaricador ou leniente, como você queira falar. E é claro que isso vai provocar críticas dos bolsonaristas. Da mesma forma que a população brasileira criticava Augusto Aras, chamava-o de prevaricador e coisas do tipo, porque ele não investigava Bolsonaro, os bolsonaristas vão começar a criticar o Aras também. Isso é normal, ainda mais de alguém que era considerado um aliado de Bolsonaro. O bolsonarismo, como você bem sabe, não perdoa traidores. Então Aras vai ficar ali sobre os canhões bolsonaristas e vai ser muito, mas muito criticado mesmo. E para os bolsonaristas, a situação envolvendo o Augusto Aras, para os bolsonaristas parlamentares, né, pode ser uma situação bastante desagradável. Porque se ele quer mudar a imagem, se ele tem interesses e esses interesses vão ser atendidos pelo governo do PT e ele quer mostrar que ele não é bolsonarista, é claro que ele pode solicitar ações contra parlamentares bolsonaristas, não contra Bolsonaro, porque Bolsonaro não vai mais ter foro privilegiado, todos os processos de Bolsonaro vão cair para a justiça comum, você sabe disso, só que 2 filhos do Bolsonaro vão continuar tendo o foro, vão continuar passando pela PGR. No caso, o Flávio Bolsonaro e o Dudu Bananinha. Então a mudança de postura do Augusto Aras preocupa Bolsonaro. Claro, o que Aras pode fazer agora? Ele pode me trair? Eu já não tenho mais poderes. Ele tem as suas pretensões, então ele pode adotar uma mudança de postura que pode nos prejudicar. Porque ele já deu uma acossadinha na Carla Zambelli. Porque ele acatou o pedido, na verdade foi até a Lindor Araújo que acatou o pedido que a arma da Carla Zambelli fosse apreendida, assim como as munições da parlamentar. A arma que ela usou lá naquele episódio, às vésperas do segundo turno, que ela correu com a pistola na mão nas ruas de São Paulo. Um episódio, assim, quase terminou em uma tragédia. Além disso, a PGR solicitou também a cassação ou a suspensão do porte da Carla Zambelli. Então a Zambelli foi a primeira pessoa já bolsonarista vítima da PGR. Será que mais bolsonaristas vão acabar sofrendo a mudança de imagem de Augusto Aras? Eu acho que o Aras, nem se ele colocar uma peruca e fizer uma grande depilação, ele vai conseguir mudar a imagem dele.